sei se a gente pode começar já. Vamos ficar de pé, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos colocar na presença da Virgem Santíssima, viver essa formação nela, com ela. A Virgem que guardava tudo no coração, conservava tudo no coração. Tudo aquilo que vai ser partilhado também possa ser conservado no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Que o Divino Espírito Santo também nos ilumine, nos conduza e nos guia nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Eu não sei se vocês adquiriram o livro. Quem adquiriu pode adquirir, ainda não existe em PDF. Eu comprei também esse aqui, que ele é comentado, ele é todo comentado. Então eu preferi pegar esse aqui também. Quem quiser esse que é comentado também dá para fazer. Vai sair, o preço original é R$52 e bom, R$59, porém a gente pode tentar com um certo desconto. Na Paulinas eu consegui por acho que 2 deu quase R$100, 90 e alguma coisinha. Bom, primeira coisa que eu queria dizer para vocês que esse missal, ele fala, né, o pessoal diz que é novo missal. Na verdade, ele não é novo. Na verdade, esse missal ele é somente uma atualização de tradução. A primeira tradução saiu em 1970, se eu não estou enganado, o Vercola. Acho que no 73 foi rezado a primeira vez por São Paulo VI, na língua vernácula, esse novo modo do missal. E que por 400 anos se usou o rito de Trento, né? E a gente chama de rito extraordinário, ele ainda vigora. Claramente que quem reza o rito extraordinário, agora o Papa Francisco pediu para que tivessem comunhão com os bispos, que não fosse uma coisa seletiva, porque acaba se criando uma rincha, uma divisão, né, os separados, os melhores, isso e aquilo. Então, tem essa situação. Então, para a gente entender bem, né, a gente não está falando de um novo missal, mas de uma nova tradução, que foi a primeira em 1970, a segunda em 1975, a terceira tradução em 2000, se eu não estou enganado, 2002, e depois que vigorou, né, é a última, na verdade, em 2002. E essa, na verdade, em 2002 não, minto, saiu uma nova, pequenas atualizações em 2005 e em 2002, o São João Paulo II pediu uma revisão. Em 2002 começou o trabalho desse missal. Alguém pode perguntar, nossa senhora, quanto trabalho? Mais de 20 anos. De fato, foi isso mesmo. Por quê? Tem os especialistas que se reúnem, trabalham em cima, aí levam para o Conselho dos Bispos. Aí os bispos vão analisar a fidelidade à tradução original, que é a língua latina, e também a tradução no português, para ver se rende as palavras com aquilo que está sendo falado. Então, se fazia, aí depois os bispos revisionavam, faziam as suas modificações, aí depois essas modificações eram recolocadas no outro conselho, e assim foi indo. Tempos em tempos, e finalmente, no
Ano passado, no setembro do ano passado, foi entregue ao Papa, né, de Castelo, Otis Castelo, da Doutrina pela Fé, e em março desse ano foi aprovado. Então começou agora as edições, as impressões, na verdade. Começou as impressões e a igreja oficialmente, obrigatoriamente, começa a rezar agora, daqui 3-4 semanas, né, com mais duas celebrações ainda com esse antigo missal, e depois vem esse novo. Ainda não chegou, nós somos a última, São Paulo é a última a receber, porque, enfim, os mais longes deram preferência para os mais longes, mas essa semana aqui já estão imprimindo, e se Deus quiser, daqui uma semana, 2, vai chegar o nosso missal. Diz que ele é pesadinho, maior, tem tantas coisas novas. Hoje eu não vou me atentar a isso, mas depois, nos outros dias, eu vou falar sobre isso. Hoje eu queria muito que a gente pudesse conversar sobre o aspecto da liturgia, né, as motivações litúrgicas, o que é a liturgia, que está dentro dessa instrução do missal romano. Eu fiz um substrato, sobretudo do primeiro capítulo e do segundo capítulo. Vamos ver até onde a gente chega, né? Mas é uma síntese mesmo. Depois seria muito bom que vocês fizessem a leitura. A primeira coisa que a gente precisava entender qual que é a definição da palavra liturgia, né? Depois, para quem desejar, antes de a gente continuar, tudo isso que eu estou apresentando aqui, a gente tem um vídeo, eu fiz um vídeo com muito mais intensidade e profundidade sobre a liturgia, as paraliturgias, liturgia das horas, enfim, quantas outras coisas, os atos devocionais. Se alguém desejar, vai estar numa plataforma nossa, não é um vídeo aberto que você encontra no meu canal do YouTube, mas quem desejar, depois a gente pode estar mandando. Então, a liturgia significa ação do povo, vem da palavra grega leiturgia, que significa ação do povo. Tem um significado de obra pública, uma obra realizada em benefício do povo. Catecismo da Igreja Católica, 1069. A Igreja assumiu e aplicou o termo liturgia no sentido de serviço divino, serviço religioso e ritual. Ok? E ao mesmo tempo, a salvação realizada por Deus na sua igreja e o culto prestado a Deus por essa igreja. Catecismo da Igreja Católica, 1071. Portanto, quando falamos de liturgia, incluímos tanto o agir de Deus em nosso favor, quanto o nosso agir comunitário dirigido para Deus. Então, na liturgia existe uma relação, Deus para conosco e nós para com Deus. Por isso que eu particularmente não gosto muito do termo assistir à missa, né? Porque é uma participação do povo, até mesmo as orações ocultas, até mesmo as orações que só o padre fala, o povo é convidado a acompanhar e a orar com o coração junto com o sacerdote. Mais para frente a gente vai perceber isso. Por isso é uma participação, uma relação, né, a Santa Missa. E também a instrução diz isso. Toda celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo, ela tem por excelência Cristo como obra, porque Cristo é o liturgo por excelência, né? Ela é de Cristo. Por isso que também não é tão errado dizer assistir à missa, porque é o Cristo por excelência. Porém, nós somos membros do corpo de Cristo. Então a gente participa dessa liturgia ativamente. Então toda liturgia, toda celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo, do seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada. Porque vem de Cristo, mas também nós como membros dele. Isso aqui está em Sacrosanto Concílio número 7. Quem puder também ver esse documento é muito importante, é muito bom. A natureza do sacerdócio ministerial próprio do bispo
e do presbítero que oferecem o sacrifício na pessoa de Cristo. Aqui está na instrução geral número 4. É muito importante entender uma coisa. Que quando nós falamos que a natureza do sacerdócio ministerial e própria do bispo, do presbítero, que oferece o sacrifício na pessoa de Cristo, isso não quer dizer que exclui o sacerdócio régio de todo batizado. Porque todos nós, batizados, agimos em persona Christi. Ou seja, agimos na pessoa de Jesus. Todos. Então, qual a diferença do ministro ordenado e do sacerdócio régio de todo batizado? O sacerdote e bispo, na liturgia sobretudo, ele age como Cristo capitas, Cristo cabeça. Ele é chamado a dirigir a Assembleia. Ele age na pessoa de Cristo, Cristo que oferece o pão e o vinho a serem consagrados. Ele age na própria pessoa de Cristo. E depois, isso toca o povo e o povo participa por configuração desse sacrifício. Então, o Cristo, o sacerdote, o bispo, o sacerdote, o presbítero age como príncipe, como cabeça, mas todo o povo também participa igualmente dessa mesma natureza. Então eles presidem a Assembleia do Povo Santo, né? Aí alguém pode falar, mas eu não sou santo. Não, você é santo sim, pela graça de Cristo em você. Não. Pela ação, quando você está na graça de Cristo, quando você vive em comunhão com Cristo, a santidade de Cristo age em você. E é por isso que você é santo. É por isso que você é santo. É porque é a graça santificante de Cristo que age em você. Ah, mas na minha vida eu peco isso e aquilo. Bom, poxa vida, essa ação santificante precisa agir de maneira mais intensa. Mas quando você entra no santo sacrifício do altar, emerge dentro desse mistério, é uma ação santa. É por isso que a gente vai ver aqui os gestos, como a gente deve se comportar, como a gente deve viver dentro disso. O sacerdócio régio dos fiéis, cujo sacrifício espiritual atinge a plena realização pelo ministério do bispo e do presbítero, em união com o sacrifício de Cristo, único mediador. Portanto, o que acontece? O sacerdote ele representa Cristo. Ele age na pessoa do Cristo, junto com o bispo. O povo, em comunhão com o sacerdote, porque o sacerdote é a cabeça dos membros. Então, o povo, em comunhão com o sacerdote, oferece o sacrifício a Cristo, que é o único mediador. A missa é sempre do Cristo. O sacrifício é sempre do Cristo. Por isso que se diz memória. Faz isso em memória. O que acontece? Para a gente entender de maneira muito simples e humilde. Naquela missa que Deus fez, e que Cristo fez, Deus, a pessoa de Jesus fez, estava quem? Pedro, Tiago, João. Quando se fala de memória, a gente está presentificando aquela missa. Então, quem é hoje? Pedro, Tiago, João, Judas? Quem são os apóstolos? Realmente nós. Nós somos esses apóstolos. Então, como que deve ser a postura para participar da missa? A postura do apóstolo que estava com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a postura. E todos aqueles que viveram aquele santo sacrifício, tirando Judas, deram a vida por Cristo. Menos João, que morreu de morte sangrenta, mas deu a vida por Cristo, morrendo de morte natural. Por isso que a liturgia eucarística é o centro, porque ela presentifica. Isso aqui é uma expressão do Henrique Soares, né? Aqui no Catecismo de Introdução diz atualiza aquele mistério. Mas atualiza, a gente é quase como uma configuração, a gente configura uma nova atualização. Não é isso. É aquela mesma missa, a missa de sempre, aquela liturgia de sempre. Então eu sou esse mediador junto com o povo. Quer que aumente aqui? Não? Tá. Depois, o nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar o sacrifício da cruz através dos séculos,
até a sua volta, e para confiar a igreja, sua esposa, ou seja, nós somos a esposa de Cristo, e o sacerdote, né? Todo mundo fala assim, poxa, mas todo mundo tem a dimensão do casamento. É interessante porque o sacerdote não tem a dimensão de casar com Jesus. Por mais que a gente fale isso, e é justo isso pela relação que o sacerdote precisa ter com Cristo. Mas de fato, o sacerdote ele casa com a igreja. Porque ele age na pessoa de Cristo. Então ele casando com a sua igreja, ele precisa ter o coração dos fiéis, ele precisa ter o coração de cada ovelha. Porque Cristo se deu inteiramente como um esposo. Então o sacerdote precisa ser essa figura do esposo, que cuida, que zela, que ama a sua igreja. Não? Esposa muito amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Memorial, estável, para mim, de pé, a cruz de Cristo. E essa cruz é imortal até a sua segunda vinda. E todos giram em torno a essa cruz através do sacrifício no cordeiro, que é a Santa Missa. Eu já falei várias vezes, mas repito mais uma vez. Vocês sabem muito bem que a missa da Quinta-feira Santa ela se conclui com a missa de Páscoa. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo começa, ela se, entre aspas, se conclui com a trasladação do Cristo, tem o rito da paixão, e depois sábado é silencioso, e começa com o rito do fogo, a missa de Páscoa, do Aleluia, e depois tem a bênção final. É toda uma missa para falar que a missa é aquela incruenta, quando Jesus instituiu o seu corpo e o seu sangue, e aquela cruenta, quando Cristo se dá na cruz e sai do túmulo vivo e ressuscitado. Então nós vivemos esse mistério, essa dimensão do Cristo morto e ressuscitado na Santa Missa. Amém? Muito bonito, muito profundo isso. Eu vou deixar espaço para perguntas, tá bom? Então na liturgia nós temos dois movimentos, o ascendente e o descendente, como a gente falou, ascendente de nós para Deus, e o descendente de Deus para nós. Tá? Então a liturgia ela tem esses dois movimentos. Então a liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela não esgota toda a ação da igreja. Por quê? Porque o sacrifício ele continua na vida. No rito antigo, no latim, na tradução italiana eles falam assim: la messa è finita, andate in pace. É um pouco estranho isso, porque na tradução original fala missa est, que significa missa seja. Agora que você participou da missa, você é chamado a ser uma extensão da missa do mundo, a se sacrificar pelo povo de Deus. Então toda a ação tua fora é uma ação litúrgica. Você se torna uma liturgia para o povo. Por isso que eu sempre falo, para os coroinhas, eu gosto muito de vocês ao serviço do altar, claro, com respeito, dignidade, preocupados com os gestos, mas que não sejam muito engessados, tá? Porque vocês não são assim no dia a dia. E até mesmo quando vocês rezam, vocês não são assim, na vida de oração de vocês. Então, sejam vocês, porque vocês são uma extensão da liturgia. Quem não olha para o povo, que a gente precisa educar bem, aqui também fala para a música, e fala para os coroinhos que estavam hoje, eles não conseguem ainda olhar para o altar, então precisa ajudar. A participação, o jeito que vocês participam da missa, ajuda todo o povo a participar da missa. Mesma coisa a música, às vezes está preocupada. Eu estava fazendo ato penitencial, vocês estavam cantando, preocupados. Ai meu Deus, vou errar, não errar. Tanto vai, talvez até melhor não cantar. Se não preparou antes, não canta. Eu peço, vou te dar uma missão. E acabou. Pelo menos vocês rezam. Porque também a ação de vocês é uma ação a ministrar
é uma ação que deve ajudar o povo a rezar também. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado com isso aqui, com aquilo. Reza. Tudo tem que ser preparado antes. Né? E vai para não perder a melodia. Não, melhor não cantar. Se sente que não está pronto, não canta. Né? Isso serve também para os apóstolos. Todo o serviço da liturgia deve ser muito bem preparado antes. Né? Por exemplo, vocês sabem muito bem, às vezes as pessoas chegam quando eu estou rezando a missa, padre, posso colocar âmbula? Eu posso não sei o que. Eu não dou a mínima, eu estou rezando a missa. Né? Você sabe o que você tem que fazer. Né? Você sabe o que você tem que fazer. Mas se você não sabe, faz aquilo que você se intui. Se eu perceber que alguma coisa é errada, depois da missa eu vou e corrige. Mas ali no momento, por quê? Porque no momento que você está trazendo a âmbula, eu estou fazendo a minha oração. Ali tem uma oração oculta. Porque eu estou rezando. Eu não posso deixar de rezar para falar para você, coloca a âmbula. Não faz, agora vai para a direita, agora vai para a esquerda. Entende? Por quê? Porque toda a liturgia é uma contínua oração. E todo o povo precisa estar em oração. Por isso que ela precisa ser muito bem preparada antes. Para quê? Para que a gente consiga, no momento, rezar. Claro, que em um momento ou outro vai ter que perguntar, vai isso, vai aquilo. E hoje está no calor da bexiga, eu falei, pega um paninho lá para mim. Está suando demais. Olha, estou com sede. Né? Eu sinto a necessidade de tomar um pouco mais de água. Né? Tá bom, é comunicável. Porém, eu sou presidente da celebração. E depois, na missa tem sempre o cerimonialista. O cerimonialista que está presidindo, o coordenador lá, o acólito coordenador, é ele que vai gesticular. Teoricamente, até o padre deve obedecer a ele. O cerimonialista, eu comando até o padre, é ele que fala, o padre vai falar, a ponto dele, na oração que ele vai fazer. Por quê? É que o padre fica todo, para que ele esteja todo concentrado na liturgia. Ok? Porém, é importante entender isso, que a ação litúrgica não é só aqui, mas ela se estende e se irradia para todo o povo. A celebração da missa como ação de Cristo, do povo de Deus, hierarquicamente ordenada. Opa, o que aconteceu aqui? Morreu. Me traiu. Eu vou lendo aqui, tá bom? Então, a celebração da missa com a ação de Cristo, do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a igreja universal como local e também para cada fiel. Igreja universal, ou seja, toda a igreja, todo mundo. Mas, padre, como assim universal? Você não está no planeta Terra. Porque a ação litúrgica, ela toca até mesmo o ET, a vida que de repente vai ser descoberta ainda fora dessa terra. Ela toca todo o criado. A ação litúrgica toca tudo. Por isso que se diz do universo. Depois, como local. O que é local? Local é a diocese, a nossa arquidiocese. E também para cada um dos fiéis. Então ela nos toca pessoalmente, toca a igreja a qual vivemos e toca todo o universo. Então tá, nós vamos fazer agora, isso aqui que eu vou fazer é para tirado do capítulo 2 da introdução. A primeira parte aqui que eu falei da liturgia, isso e aquilo, está concentrado um pouco no primeiro capítulo, que é um pouco a teologia, o mistério, e aqui entra um pouco nos aspectos mais práticos, tá? Então, a estrutura geral do missal romano, dos pontos 27 e 26. Tá? Primeira estrutura geral, do ponto 27 e 21, ritos iniciais ou introdução da missa. Então, a estrutura geral da missa é formada pela entrada, né, o rito de introdução, pela entrada com o canto. Uma coisa interessante é que a missa, uma coisa interessante é que a missa, ela é uma entrada no mistério salvífico. Ela é um banquete, ela é uma festa, ela é Páscoa. Ao mesmo tempo que ela é sacrifício, ela também é Páscoa, porque a gente celebra e contempla a ressurreição. Naquele momento que a gente consagra, Jesus está sendo sacrificado, mas também está sendo ressuscitado. Ele vive ali.
E a expressão, né, sempre Dom Henrique, que já está no céu, Deus viu que ele era muito bom, já viu, ele falava assim, que a melhor expressão para dizer que a Santa Missa, a missa é um banquete em forma de sacrifício, um banquete que se molha. Então, a missa também, o presbitério, tudo aquilo que a gente vive, aqui na missa, o presbitério ele representa o paraíso, ele representa o céu. Seria muito bom a gente ler o livro O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn, quem nunca leu, leia, porque é muito bonito. E o canto de entrada, que fala para os músicos aqui, para quem gosta de cantar, que o canto de entrada ele precisa ser como se fosse numa marcha, né? Uma entrada marchal que entra no paraíso, né? Uma entrada solene. O canto precisa ser muito solene na entrada. Claro que a gente tem um outro estilo, a gente é mais do povo, mas devagarinho, de vez em quando, colocar uma música mais solene, uma música que a pessoa entenda. Poxa vida, estamos entrando em algo especial, devagarinho a gente vai introduzindo também esse aspecto. Até mesmo quando a gente canta as músicas, acho que foi hoje que a gente cantou Te Chamastes, se você perceber, ela era uma marchinha, né? Me chamastes para caminhar na vida contigo, te amarei, Senhor. O tímpano vai bem. Então ela tem esse sentido, né? Uma entrada triunfal. Igreja Santa, Filho do Senhor, povo santo que entra para celebrar. É que povo santo? Cristo. Por isso que nos ritos iniciais não pode falar. Agora, com grande alegria, ficamos em pé e acolhemos os celebrantes e sua equipe litúrgica. Não tem celebrante. O celebrante é Cristo. Né? Pior ainda se fala. Recebamos agora o Padre Paulinho. Aí é chutar o pau da barraca. Mas quem que é o Paulinho diante do Cristo? Não, vocês não fazem, graças a Deus. Né? Agora iniciamos cantando alegremente. Não precisa. Na verdade, essa ambientação nem existe na liturgia. A gente pede para ajudar as pessoas a adentrar dentro da liturgia. Mas quem que se recebe na liturgia? É o Cristo. Nós vamos acolher o Cristo. Na verdade, a liturgia, o certo mesmo, seria que todo mundo começasse do lado de fora. Quando falasse, vamos começar, para todo mundo entrasse junto, todo mundo deveria estar na procissão. Aí todo mundo entra na dimensão do paraíso, do céu na terra, que é a Santa Missa, como gostava, amava dizer São João Paulo II. Aí tem a saudação inicial, são ritos breves, né? Sinal da cruz, saudação do povo. De repente ali o padre pode contextualizar a liturgia, as leituras, brevemente. Ato penitencial, se é domingo, dias de festa solene, tem o Glória, que também pode ser tirado, durante a semana não se canta a Glória, só em dias solenes, dias de domingo, Páscoa, Quaresma, então não se canta a Glória. E depois a oração da coleta, né? Que é a oração dos pedidos de Deus, né? Deus que acolhe todas as nossas intenções e orações. Depois desses dois pontos tem uma explicação um pouquinho mais detalhada disso, não quis colocar aqui, porque são coisas muito simples e elementares, tá bom? Depois, estrutura geral ainda nesses mesmos pontos, fala da liturgia da palavra, né? Que aqui é uma grande parte na missa. Então a liturgia da palavra tem a primeira leitura, salmo, quando é domingo, segunda leitura, evangelho, quando é vigília de Páscoa, são sete leituras, né? Contando o evangelho, a primeira leitura do Novo Testamento são 9. Se também agora nesse novo missal tem uma vigília própria de Pentecostes, que contém 4 leituras, né, do Antigo Testamento, e tem, na verdade, são duas missas. Tem a missa vespertina, a missa da vigília e a missa do dia de Pentecostes. Então, essa é uma novidade que vai chegar nesse novo missal. A homilia faz parte, né, importantíssimo. Mesmo que o padre faça em 5 minutos, eu sei que o padre pede às vezes para fazer a homilia em 10, 15 minutos. Eu sou um desobediente, mas se eu obedecer, eu consigo obedecer.
Depois tem a profissão de fé, que faz parte da liturgia da palavra, e as preces, né? Oração inicial não, oração universal, deveria ter escrito aqui, tá bom? Oração universal, que são as preces, tá bom? Então isso corresponde à liturgia da palavra. Então os ritos iniciais, ele prepara você para entrar na liturgia da palavra. Tem alguma coisa errada aqui, não sei se é 127, 28, mas enfim. Depois entra a grande outra parte da liturgia, que é grande, que é a liturgia eucarística, né? Que é a preparação dos dons, as oferendas oblatas, né? A oração eucarística que começa imediatamente depois da apresentação das oferendas. Então, aquela oração. David, vai começar para mim, por favor? Né? Então aquela oração logo em seguida que faz a apresentação, né? Onde o padre, agora também no novo missal vai vir uma correção, né? Que aqui fala assim, quer ver? Peraí. Obrigado. Que aqui fala assim: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agora vai ter assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque a oferta do Cristo cabeça é diferente da oferta dos membros. Os membros oferecem o quê? As suas vidas, as suas intenções. Mas o sacerdote, o que ele oferece? Ali ele precisa oferecer a sua vida. Nesse momento que o padre fala assim: irmãos, para que o meu sacrifício, ele está falando: olha, eu quero ser igual a ti, eu preciso me sacrificar igual a Cristo. As pessoas que estão me olhando precisam encontrar a ti, Senhor. E o povo, como membro do Cristo, também é ofertado nesse sentido. Porém, é uma oferta diferente, é uma oferta por inércia, unida. Por isso que também o nosso, sabe, quando era rezado antes, se dizia o nosso. Depois aqui, na Santa Missa, depois na instrução geral da liturgia, nós temos a parte da ação de graça. Todo mundo fala ação de graça depois da Eucaristia. Na verdade, é um momento de intimidade. Também pode ser chamado ação de graça, é um momento de agradecimento. Mas a verdadeira ação de graças é logo depois das ofertas, da oração, da apresentação das oferendas, que é a oração. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, é justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, tá vendo? Louvor, ó Pai, esse de hoje, né? Louvar a vós no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo. Ele é o sacerdote que sempre se oferece por nós. Aqui estamos unidos para louvar, agradecer, junto com os anjos, com os santos, serafins, querubins. Agora isso vai aparecer tudo no novo missal. Potestades, cantando a uma só voz. Então essa é a ação de graça. Você está dando graças para aclamar aquele que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Então é uma oração onde você aclama com o céu essa oração. Então aqui é ação de graça, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso, mas aqui é ação de graça, nessa parte das preces. Depois, a gente tem a aclamação do santo, que eu acabei de falar, e a epíclise. O que é isso? A epíclise é o momento que o padre invoca, sobre as ofertas e diz: mandai vosso Espírito Santo, para que essas oferendas se mudem no corpo e sangue de Cristo. Porém, o povo que escuta, presta atenção aqui, a igreja implora, com especial invocação, a potência do Espírito Santo. Não é que você pode rezar junto, você não tem que falar, mas com o teu coração você tem que rezar ali junto, pedir junto a presença do Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho que serão consagrados. Todo o povo é chamado a clamar, a pedir essa graça junto ao corpo
e o sangue, né? Para que se torne o corpo e sangue de Cristo, vítima imaculada, que se recebe na comunhão, que ajuda na salvação daqueles que o comungam, daqueles que o participam. Amém? Então essa parte se chama epíclise. Então quando você ouvir a palavra epíclise, é o momento da invocação do Espírito Santo. Ação de graça, não é o momento depois da comunhão, também, mas sobretudo o momento depois do santo, né? Aí depois tem o momento da consagração, né, que todo mundo já sabe, não vou repetir aqui e falar. Depois tem o momento da anamnese. O que é esse momento da anamnese? Uma palavra, né? Normalmente, eu vou pegar a oração número 2, que é a mais simples e fácil para entender. Na anamnese, você faz uma oração em memorial de Cristo, a sua ressurreição e ascensão ao céu. Olha, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença. Nós vos suplicamos, né, que participando do corpo e sangue, sejamos reunidos pelo Espírito num só corpo. Então, nesse momento, eu clamo o Espírito sobre o corpo dele. Nesse momento que o Padre está fazendo, esse momento da anamnese, o povo está falando: Senhor, eu agora, que a tua presença está aqui, me faz me emergir e ser na tua presença, me faz viver no teu Espírito esse momento santo. Eu preciso viver no teu Espírito esse momento, não posso viver diferentemente. Então eu preciso prestar muita atenção nessa oração, entende? E aqui, por que eu falo, né, ascensão gloriosa e ressurreição? Porque nesse momento nós estamos imersos no paraíso, né? Esse momento é o céu. É por isso que a gente fica de joelhos, né? Também pode ficar de pé, né? É isso o mistério da fé. Mas se, como diz a instrução do missal, se a igreja, se a comunidade tem o hábito de ficar ajoelhado, isso é possível até a doxologia. O que é a doxologia? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então até aí, pode ficar. A instrução do missal romano diz isso, né? E aqui também fala que logo depois do santo, a igreja deve se ajoelhar. Eu prefiro, porque às vezes tem gente que ajoelha e fala: mandai ao vosso Espírito Santo. Aí começa aquele barulho, tal, é ruim, porque você está se ajoelhando, você já tem que estar com a cabeça já ali, porque você precisa invocar o Espírito. Por isso que depois do santo sempre faça um pouquinho de silêncio, que as pessoas ajoelham no silêncio, e a gente começa a rezar e a invocar junto com todo o povo essa presença do Espírito. Amém? Depois tem um momento, vou só para terminar essa parte e depois a gente vai continuar nas outras partes, no outro momento. Então, a oferta. Ao decorrer deste mesmo memorial, de modo particular, aquela igreja reunida naquele momento, naquele lugar, oferece o Pai e o Espírito Santo à vítima imolada. E aí começa os favorecimentos da oração. E aí a gente reza por quem primeiro? Lembrai-vos, ó Pai, de quem? Da vossa igreja. Reza pelo Papa, pelo Bispo. Depois, lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, os mortos, né? Antes também, algumas antes a gente faz a súplica nossa para participar bem do corpo santo. Isso aqui é muito reduzida, mas tem algumas. Se você pega a oração número 3, por exemplo, ela fala assim: olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Então é a oração pelo povo ali reunido. Depois que reza pelo povo ali reunido, reza pelo bispo, pelo papa. Depois que reza pelo bispo, pelo papa, reza pelos mortos. E aí depois aqui entra um clamor, né? Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Qual que é esse clamor? Aí começam as intercessões, como eu já falei, e aqui começa um clamor de intercessão, né? Que aí eu vou falar assim: enfim, nós vos pedimos,
E aí eu rogo a intercessão. Essa aqui é a intercessão mais potente, mais desejosa da nossa celebração. Tende piedade de todos nós. Nós não somos merecedores do céu, mas dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos, com os apóstolos, com todos aqueles que te serviram neste mundo, a fim de te louvar e te glorificar. Por Cristo nosso Senhor. Dai essa graça. Essa é uma oração de antecipação da glória do céu. Eu quero, Jesus, um dia estar contigo. Aí, uma vez que a gente faz isso, aí a gente começa a doxologia, que é, por Cristo, ou seja, eu quero viver por Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero viver em Cristo, no Cristo. E aí, toda a oração que vocês já conhecem. E aqui o povo deve exclamar forte. Esse aqui deve ser o amém mais forte. E por incrível que pareça, nesse momento é a hora onde deve ser elevado mais alto o corpo sangue de Cristo, não é na consagração, é nesse momento. Esse é o momento em que Cristo deve ser de maneira maiormente elevado. Porque antigamente não tinha nem elevação na consagração, não existia. Por que começaram a elevar o corpo de Cristo? Porque o povo que não sabia o latim não conseguia entender. O padre rezava para ele, não existia som na igreja. Então, quando o padre levantava a hóstia, o povo estava na consagração. Aí o povo ajoelhava. Foi por isso que nasceu a elevação, porque ele de fato não tem a elevação. E é por isso que muitos padres falam: olha, na hora da consagração não é para adorar Jesus, né? Porque Jesus nesse momento está fazendo a sua oferenda, é para se preparar no ato de contemplação para comer, né? Porém, isso é uma coisa antiga, é para adorar sim. A igreja fala de adoração. Aqui na instrução fala, é para adorar. É para adorar. Amém? Então, e aí, só concluindo, né, depois a gente vai continuidade semana que vem, a liturgia eucarística continua com o rito da comunhão, né? Sendo a celebração eucarística um convite pascal. Convém ter o segundo mandamento do Senhor: os fiéis bem dispostos recebam o seu corpo e o seu sangue como alimento espiritual. Então é o momento da comunhão, né? A gente vai se preparando para a comunhão. Depois ela é seguida da oração do Pai Nosso, né? Depois da doxologia, depois o rito da paz, né? Que lembra um pouco aquela coisa, olha, antes de comungar o corpo do Senhor, esteja em paz com o teu irmão, né? Não vai se apresentar ao altar sem antes se reconciliar com o teu irmão, sem estar em paz com o teu irmão. Pelo menos é a intenção, né? Se o outro quer falar com você, o problema é do outro. Mas se você for e falou e está disposto a uma reconciliação, então você está em paz para receber o corpo de Cristo, né? Porque todos estão na Eucaristia, inclusive talvez aquele que eventualmente você tenha uma desavença. Então aqui é o rito da paz. Por fim, a fração do pão, onde o pão é distribuído e as pessoas se alimentam do pão do céu e se tornam naquele momento um com o Cristo, né? Se tornam um com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão, o sacerdote se prepara com uma oração silenciosa, né? Olha que bonita essa oração, por isso que eu não gosto que me incomode, né? Ela é uma oração muito forte, muito bonita nesse momento. Olha aqui que fala aqui: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte. Aqui eu faço essa oração quando está um pouco dizendo Cordeiro de Deus, eu estou rezando isso. Pela vossa morte, destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Uma coisa que é importante sabermos que a Eucaristia é remédio de imortalidade. Quando a gente faz o ato penitencial, é no momento da Eucaristia, quando a gente comunga, que a gente é perdoado. No momento da comunhão, Ele vem e sana os nossos pecados. E é por isso que todos vocês falam, quando o padre faz essa oração oculta, porque o sacrifício dele é diferente, o povo vai falar, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra sereis salvos.
eu não sou digno de Ti, mas eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor me quer, mesmo pecador. E eu sei que por Ti, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, pela Tua imolação, eu posso ser salvo. Entende? E é por isso que o Padre faz essa oração de modo mais pleno, porque o Padre precisa ter um muito perfeito. E se tudo por acaso, nesse momento, se o Padre tem algum pecado mortal, não deu tempo de confessar, né? Porque seria bom, é bom que o Padre nunca celebre um pecado mortal, né? Mas quando cargas d'água não deu tempo de confessar, nesse momento ele suplica mesmo a misericórdia de Deus, para que ele seja a oferta mais perfeita possível. E depois busca uma confissão mais rápida possível. Ele precisa estar em estado de graça. Mais do que todos, o sacerdote precisa estar em estado de graça. Porque ele age na pessoa do Cristo. Ele distribui o pão. Ele dá. Ele faz como Cristo. E quando o sacerdote dá o pão, ele não está dando o corpo de Cristo, mas o Pai fala o corpo de Cristo. Né? O certo, antigamente, né, que é como Jesus fez, ele falava: este é o meu corpo, este é o meu corpo, este é o meu corpo, eis o meu corpo, eis o meu corpo. Porque o sacerdote representa Cristo, ele age na pessoa de Cristo. Né? É como se ele se desse: olha, me devora, me come aqui, né? Receba o meu corpo, porque eu estou na pessoa de Jesus. Amém? E aí, para concluir, se deseja vivamente que os fiéis, como também o sacerdote, é obrigado a fazer receber do corpo do Senhor como hóstia consagrada na mesma missa, e nos casos previstos façam a comunhão no cálice, se for possível. Né? Porém, comungando só o corpo, também está ali contido o corpo e o sangue de Cristo. Tá bom? Depois, enquanto o sacerdote assume o sacramento, se inicia o canto de comunhão, com esse estima a união espiritual e a alegria do coração. Uma coisa importante que eu queria falar do canto, né? Que seria bom, se a comunidade educada, acabou a comunhão, deve acabar o canto. Aí o povo já silenciosamente faz a sua ação de graças. Por que o povo faz o canto enquanto o padre distribui a comunhão? Porque senão vai ficar ouvindo a voz dele: corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. A coisa melhor era nem cantar. Por quê? Porque é um momento tão união, tão intimidade com Deus, que era melhor ficar em silêncio. A melhor coisa na comunhão seria o silêncio. Eu, às vezes, em casa, lá na escola de missão, que eu estou ajudando com os missionários, eu falo: cantar. Então, deixar o Espírito, deixar Deus falar no nosso coração. Né? Então, é importante isso também. Tá bom? Então, aqui se termina o rito da comunhão, com sua comunhão. Na verdade, não se termina, né? Porque depois tem a oração final, né? A oração de conclusão, pós-comunhão. E depois, os ritos de conclusão da missa. Na verdade, isso aqui, parece a missa ser necessário, isso aqui não existe na introdução. Né? Ele fala: olha, se tem algum aviso para a comunidade e tal. Mas isso aqui não faz parte da liturgia, né? Seria muito bom. Vamos ver se a gente consegue também. Olha, gente, quem quer os avisos, pega ali no fundo da igreja, tá? A não ser que seja um aviso muito importante, né? Então, por isso que fala: breves avisos se necessário, né? Se não tiver, é melhor. Eu sei que eu sou faço muito, tenho que me converter. Depois a saudação, né? E a bênção do sacerdote, que em alguns dias, em certas circunstâncias, pode enriquecer e desenvolver com a oração sobre o povo ou com outra fórmula mais solene. Assim fala a oração sobre o povo. Nesse missal não tem, mas no novo missal vocês vão perceber que na quaresma, antes da bênção final, vai ter uma oração sobre o povo. Então o povo, o padre vai pôr as mãos e vai fazer uma oração. E depois dessa oração, ele vai dar a bênção final. Eu não sei se vocês sabem, mas nos primeiros tempos da igreja, no primeiro século, a bênção era feita individual. Então as pessoas vinham, recebiam a bênção individualmente e depois eram despedidas. Né? Então, depois o povo foi crescendo, graças a Deus, e aí começou com a oração sobre o povo e a bênção final. E cada um se faz o seu próprio sinal da cruz, mas antes era o padre que fazia o sinal da cruz em cada pessoa, entende?
Por isso às vezes eu vejo, né, por exemplo, uma mãe pode até fazer o sinal da cruz no filho, abençoar, isso é importante, é bom. Eu já vi lugar que a mãe faz que nem padre, né? Não precisa, porque esse gesto já vale, esse gesto é insignificante, entende? É claro que depois esse gesto ficou até para na confissão e tudo, né? Mas antigamente a confissão tinha que colocava a mão na cabeça da pessoa, dava a absolvição e dizia: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É traçando o sinal da cruz sobre ele. Porém, sei lá, a pessoa vem da rua, o padre está com a mão suja, tem toda essa coisa assim. Então, se é permitido hoje a bênção com o sinal da cruz. Tá bom? E depois, para concluir, a despedida, né? Que é uma despedida missionária. Despedida é um envio. Ide. Quando Deus falou ide? Quando Ele enviou os apóstolos em missão, né? Ide em paz e que o Senhor os aperfeiçoe. Depois o padre beija o altar, né? Porque o altar na liturgia é Cristo. Isso aqui também é uma coisa importante. E na missa, o centro é o altar. Na hora da missa, o centro é o altar. Por isso que você vê em muitos lugares que o Santíssimo fica do lado, né? Porque é uma orientação. Né? Até quando a gente chegou para o Hermínio também, né? Eu tinha colocado o sacrário aqui. Isso é o que eu falo, uma coisa de gosto. Porque eu particularmente, como a nossa igreja é tão pequenininha, então o Cristo é sempre, sempre centro. Né? Por quê? O que acontece? Na hora que acaba a missa, quem é o centro? Jesus no sacrário. Bom, naquele momento a gente fica na frente do sacrário, tudo bem, mas acabou aquele momento, quem é o centro é Cristo. Então, ele sempre será o Cristo. Porém, saibam que na Santa Missa, o centro é o altar. Amém? A gente fez com muita rapidez, falei muita coisa. Mas se vocês puderem, eu vou dar como lição de casa para vocês, né? A gente fez, se vocês puderem ler o primeiro capítulo e o segundo capítulo, meditar até a página. O que eu falei aqui hoje está até o ponto 45. Não está até o ponto 40. Não está até o ponto 45. Depois eu vou falar um pouco mais. Eu vou retomar depois do ponto 29. Na verdade, o ponto 27 e 28 é reduzido e eu esmiucei. Depois eu vou entrar do 29 para frente. Mas se vocês puderem ler até todo o capítulo 2, né, aí eu acho que vai ficar até mais fácil depois com o desenvolvimento da nossa catequese. Até o capítulo 2. Ficou o final do capítulo 2, eu não sei que número é. Aqui está no 45. Peraí. Isso, até o número 90. Se vocês puderem ler até o número 90, até o ponto. Isso, até o número 90, isso. Página. É que o seu é diferente. Ah, tá. O seu é um comentário. Tá, é mais grosso. Tá bom? Se tiverem dúvidas, perguntas, que foi muito rápido, mas estou à disposição. E semana que vem a gente pode aprofundar um pouco mais. Amém? Vamos ficar de pé então. Agradecer a Deus por essa pequena formação, por esse enriquecimento, que possa produzir frutos e, sobretudo, nos ajudar a viver de maneira mais intensa e profunda a Santa Eucaristia, o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.